Doutor Cláudio Zalaf, eu estou aqui, assim, inebriado com a sua presença. Doutor Thanos, querido amigo, muito obrigado pelo convite. Gostaria primeiramente de cumprimentar seus ouvintes, que tem a honra de ouvi-lo e agora vê-lo numa comunicabilidade pedagógica inimaginável há muitos anos atrás, quando nós nos conhecemos. É verdade. Gostaria de agradecer e cumprimentar a sua equipe técnica, a sua direção, pela paciência, a prudência de me colocar no ar. Eu fico muito grato. Nossa, doutor Cláudio Zalaf, ter sido professor da PUC, né, eu estava vendo a sua carreira dentro da docência, você marcou muitas gerações, né? Como é que é para o professor quando ele olha? Porque você é um cara dinâmico, está jovem ainda, né? A gente percebe essa jovialidade, ela sai pelos poros, né? A gente percebe essa energia que você tem, porque é uma energia realmente marcante. É uma tradição dentro da área do direito. Como é que é olhar para trás? A docência, como é que foi a docência lá atrás? Bom, a docência foi complicada porque nós viemos de uma família com pouca renda, né? E eu comecei na escolaridade de escola normal, fui dar aula em Senac, dei aula em escola de História do Brasil, Economia Política, para poder ter uma renda adjacente àquilo que eu estava pretendendo. Eu era estudante de Direito ainda. Aí eu prestei um concurso na Unicamp, né, em 1967. Abri o concurso, prestei o concurso, fiquei lotado na... A universidade era nova também. Em tese, era Zeferino Vaz, o nosso reitor. Mas o concurso continuava forte. E fiquei lotado na Odonto em Piracicaba, no setor de odonto legal, com o professor Daruge. Fizemos muito trabalho juntos. Em 1972, eu fui chamado pela PUC. E aí, dentro da PUC, nós fazíamos um trabalho de discriminação de terras devolutas na Amazônia, que fui convidado pelo governo. Então eu tive duas coisas paralelas, o magistério e a profissão. Agora, o magistério é uma coisa interessante, porque você vê uma pedra bruta, né? E você vê o polimento dessas pessoas. Até vestimenta. As pessoas vão na faculdade, assim, de jeans, camiseta, depois eu encontro eles num tribunal, há uma satisfação interna inimaginável. Você vê o fruto do seu trabalho, a raiz que brotou frutos. Então, aquilo que eu plantei, que eu sedimentei, de uma maneira pequena ou não importa, você vê a criatura à sua frente e reverenciando você. Isso é um prêmio, porque tem coisas que o dinheiro compra e é de graça. Tem coisas que o dinheiro não compra e é muito caro. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que o dinheiro não compra. Não compra. A gratidão. Você falou em terra devolutas, depois eu quero voltar nesse tema. Eu falo com você porque eu acho que você tem, com muita propriedade. Você tem uma visão geral do país. No que diz sim, Altamira, Itaituba, Marabá, Cruzeiro do Sul, Taguacá, Há Feijó. muitas terras devolutas ainda? Ainda sim, sim, sem dúvida. E é um tema específico, né? Porque aquilo que não é público é particular. Então você fazia, na época da Operação Terra, era concessão de quem tinha cultura efetiva e morada habitual. Se tivesse cultura efetiva e morada habitual, você legitimava a concessão. Sim. Se fosse particular, aí podia vender. Até 3 mil hectares fora da área de fronteira. Tem todo um sistema específico que naquela época o INCRA fazia isso e o Ministério do Interior também. Mas não faz mais o INCRA? Sim, não faz mais. Bom, eu vou dizer por quê. As ervas daninhas, as doenças tropicais, a cultura regional, desequilíbrios socioeconômicos, inimaginavelmente você não pode fazer uma civilização uniforme num país totalmente desuniforme. É verdade. Até a fuso horário nós somos diferentes. Hoje aqui, talvez no Brasil tenha um local que é o fuso diverso. Então, nós somos 8.975.000 quilômetros quadrados numa área territorial, mais a área do mar territorial são 2 milhões. Você imagina só um país com essa dimensionalidade fantástica, a quem atribui uma esperança interna de que isso vai melhorar, porque era muito pior, e vai melhorar. Sobretudo com as denúncias daquelas pessoas que usufruíam de poderes para poder, eu vou usar a expressão forte, roubar a população. Roubar? Será aqui? Será? Brasil? Como eu sou de formação muito católica, eu espero que eles sofram aqui mesmo. Isso. E eu acho o seguinte, no inferno, o teto é o chão, é aqui. Doutor Cláudio Zalaf, mas é uma honra. Mas temos muitos erros judiciários, não, caríssimo doutor Cláudio Zalaf? Eu tenho uma tese diferente. Eu acho que o homem é possível de falir, né? Você tem as suas falências, os seus momentos bons e momentos maus. Você falou muito de políticos corruptos. Eu acho o seguinte,
A pessoa não é corrupta, ela é um moço corrupto que formou-se como político. Isso. Eu acho que se você pegar um gambá, dar um banho de perfume, ele sai fedendo. Quem não presta, não presta. Então, é caráter. Caráter é uma coisa que não se compra em farmácia. Aquilo que meu pai nos ensinou, ser probo, honesto, trabalhador, cumpridor de seus deveres, nem todos cumprem essa tarefa. Agora, há quem diga que o político, ele muda a pessoa. Eu não acredito nisso. Não. Acho que ela já foi mudada. Ele vai para a política. Vai para ter alguns benefícios. Agora, mas não tem saída, mas parece, tem políticos, né, bons. Eu conheço. Tem. Sim. Aonde estão? Em que estado? Eu conheço aqui. Estão em Minas, não? Eu conheço aqui mesmo em Campinas não sei se posso falar, deputada, que foi minha aluna. Quem é? A Célia Leão. Minha. Eu posso dizer que de todas as cores, que ela é uma mulher essencialmente honesta, trabalhadora e cuida dos interesses de todos nós. Foi minha aluna. Eu tenho contato com ela, ela é merecedora de todos os nossos respeitos. Agora, no meio disso, ela convive com leões. Apesar do sobrenome. Apesar do sobrenome. É verdade. O grande problema não é o inimigo, é o falso amigo. Esse é perigoso. O caboclo fala, quem mata o carreiro não é o boi bravo, é o boi manso, quietinho, né? Então, conviver com essa turba é muito difícil. Mas essa própria legislação eleitoral, me parece que ela traz no bojo um caminho desvirtuado já, porque... Por causa do voto eletrônico, se o voto eletrônico fosse muito bom, os Estados Unidos, a Inglaterra já teria adotado. Por que não adota? Porque aqui não se adota, porque é muito mais fácil você fraudar a lei, provavelmente, através de sistemas eletrônicos. Você veja o Facebook. Recentemente agora, o Facebook teve uma descoberta de que milhões de pessoas tiveram acesso à sua página da Facebook. Comprometeu, inclusive, a empresa. Né? Mas eu ainda sou uma pessoa muito crente às instituições políticas, religiosas. Eu acredito muito no Brasil. Muito. Agora, essa forma que a política está organizada já não cria uma dependência, até para ter legenda, já não tem a mão de uma cúpula, você vai ter legenda, eu escolho você. Já não é uma eleição interna para os eleitos que vão poder disputar, não? Isso está em todos os lugares, num clube recreativo, numa associação de família, isso é em todo lugar. Os preferidos sempre são aqueles que ocupam os poderes. Isso é normal. Isso é da pessoa que não pode usar o poder para ganhar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu assisti uma palestra do ministro da Justiça lá no César, em São Paulo. Ele disse que uma cidade... É o Torquato Jardim, né? Muito bom, excelente. Foi descoberto uma cidade no Pará com 8 mil habitantes que desviou da merenda escolar 2 milhões de reais. Sim. É muito dinheiro. Muito. Desviou 2 milhões. Porque o dinheiro não chega. Esse é o grande problema. O governo federal manda os recursos, ele talvez não chega, porque no meio disso você tem os atalhos, você tem as armadilhas, que são aquelas pessoas que buscam, na verdade, uma satisfação interna do que a satisfação de servir ao próximo. Bom, vamos falar um pouquinho da advocacia, porque você tem história na advocacia, e hoje nós percebemos que os advogados estão aí passando por um certo desgaste, né? Dá a impressão, por exemplo, parece que só existe direito penal no Brasil também hoje, né? Tudo é direito penal, né? Tudo é lava-jato, tudo é prisão, tudo é cadeia, e quem defende um político em tese corrupto ou acusado de corrupção, ele já não é lá grande coisa, né? O advogado já sofre desgaste, né? E eu me lembro, tempos atrás, acho que faz mais de 8 anos, o julgamento dos Nardoni, eu sempre conto isso aqui, no julgamento dos Nardoni, o advogado defendendo o casal, entrando no fórum da Barra Funda, veio um popular, deu um chute no traseiro do advogado. Aquilo me impressionou naquela época, e eu estou vendo hoje mais ou menos isso, né? Como é que você vê esse desprestígio da advocacia e uma supervalorização do judiciário hoje? Então, dizer por essa razão que nós nunca fizemos direito penal. Eu acho que há uma ligação muito tênue entre o advogado, o criminoso e o objeto da criminalidade. A ligação é muito pequena. Se não for uma pessoa com personalidade muito forte, acaba se envolvendo. Nós não fazemos direito penal, não fazemos direito... o que envolve criança, sangue, esses tipos de crimes nós não fazemos no escritório. Exatamente em razão disso. O que acontece é que o direito penal ele é muito mais emocionante, muito mais cativante na faculdade. É muito comum o aluno virar para o direito penal ao invés de direito administrativo, civil, processual civil, que é muito mais complicado. Ele apaixona, porque ele dá fatos e atos de como são esses atos e fatos para serem punidos ou não. É emocionante. Todos os trabalhos das faculdades de direito penal sempre saem em primeiro lugar. É verdade. Mas, no Brasil,
essa publicidade dos desmandos e que está trazendo essa conotação. Mas nós tivemos isso há muitos anos guardado, ninguém sabia disso. Hoje a imprensa é viva, nós estamos no ar ao vivo, os tribunais são vídeo filmados em tempo real, tudo isso dá para nós uma credibilidade de que isso vai consertar. Agora, algumas pedras que você vê no chão, não mexa. Você pode levantar a pedra e encontrar um escorpião, não mexa. Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: não é toda pedra que você pode levantar, deixa lá. Pula, mas não mexe na pedra. Porque nós estamos sentindo o seguinte: tem muitas pedras que nós temos que descobrir, infelizmente. E elas estão sendo descobertas. Mas existem nomeações para ministros, nomeações para secretários, que nem sempre vêm carregadas da qualidade da pessoa. E a gente sente isso agora, ao vivo, quando você vê algumas pessoas demonstrarem a sua capacidade intelectual. E a gente pode mensurar que ela é, na verdade, média. Não daria nem condições de ocupar aquela tributação que está alguém fazendo. Né? Esse é o grande problema, né? Agora, mudou muito a formação do jurista nesses últimos anos, do seu ponto de vista, não? Eu entendo que sim, porque a escola hoje é ampla, né? Qualquer pessoa pode entrar na escola, a faculdade é ampla. É bom isso ou ruim? No meu ponto de vista, eu acho ótimo, porque você consegue escolher os melhores para poder te servir, né? Eu acho que, o que é a democracia? Eu trabalhei em país comunista, eu trabalhei em Cuba, visitei a Alemanha Oriental na época do muro. O que você tem na democracia não é igualdade. Eu sou desigual com você, social, economicamente, nós somos desiguais, todos os seres. A igualdade social e a econômica são diversas. O que tem que haver? Igualdade política, igualdade de oportunidade a todos, escola para todos, saúde para todos e cadeia para os bandidos que estão roubando dinheiro da saúde, que estão roubando dinheiro da Previdência. Esses têm que ir para a cana sim. E os que estão presos hoje, que são bandeiras de alguns, está preso porque realmente cometeu crimes e tem que mantê-los na prisão. Se é a favor desse Estado-Maior, prisão, essa cela de Estado-Maior que o juiz Moro acabou conferindo ao Lula, porque, de uma certa forma, essa tem sido uma discussão que invade aí os meios jurídicos, né? Será que foi adequado por ter sido ex-presidente ou deve cumprir em cela comum, o sistema prisional comum? Qual é a sua visão, levando em conta esta carreira brilhante de acho que mais de 40 anos de advoga, né? 52 anos de advocacia. Qual é a sua visão? O que você tem de idade, eu tenho de profissão. Quem me dera, já passei. Mas fiquei feliz, hein? Meu Deus do céu. Que bom, obrigado. Eu acho o seguinte, eu acho que foi uma medida extremamente justa do Moro. O Lula foi nosso presidente, foi um líder e é um líder carismático, merece todo o respeito. Mas não é só ele. Todos os demais presos deveriam ter o mesmo tratamento, respeito. Não ficar em células de, podridões humanas que geram a licenciosidade, que geram a utilização de drogas. Ali é realmente o escaminho da condição humana, essas prisões. Então, não é só ele, mas com ele, eu acho que ele merecia sim esse respeito. Foi um ex-presidente 2 vezes, um líder mundial, pecou e tem que punir. Eu estou conversando com o Dr. Cláudio Zalaf, advogado, ele que é responsável aí por uma geração de advogados. Eu acho que eu estou nessa geração também, né? Porque se ele tem a minha idade de profissão, mais de 30 de PUC, né? 30 anos de PUC e 30 de Unicamp. De Unicamp, então a nossa crise nós devemos ao senhor também. Não tem a menor dúvida. Tira 100 e entra na fila. Que coisa boa, meu Deus do céu. Mas deixa eu perguntar sobre terra, porque eu sei que você entende bem de terra. Questão de terras, eu me lembro uma vez discutindo sobre reforma agrária. Você conhece o país, você conhece a realidade nacional, e eu quero saber, há muitas invasões ainda de fazendas que são chamadas aí fazendas improdutivas. São invasões políticas, viu? Não é? Então, são políticas, aqui não são racionais. Essa semana tivemos uma aqui, né? A semana passada, né, Érica, aqui em Valinhos? Isso, a ocupação que levou... Continua ocupada a fazenda lá? Não, já foi o pedido de reintegração de posse pelo proprietário. Já desocuparam? A ocupação que levava o nome Marielle Vive, em homenagem à vereadora que foi... Aqui não temos nenhum vereador para dar homenagem, né? Eu acho o seguinte, quem não tem vivência não sabe avaliar. Nos países comunistas não tem direito à propriedade, propriedade é do Estado.
O direito de propriedade é o respeito à condição humana. Não se pode invadir uma propriedade que é sua. E, sobretudo, propriedade produtiva. Sim. Agora, o governo tem ou não tem uma política de reforma agrária, não é problema dos proprietários. Por isso que essas concessões de liminares para a reintegração são concedidas imediatamente. Porque eles só ocupam fazendas produtivas. Isso não é reforma agrária, isso é ocupação irracional de terra produtiva. Isso tem que ser punido. Os líderes têm que ser punidos. Não basta invadir, tirá-los, têm que ser punidos. Senão entra numa desordem. O que gera a democracia? Igualdade de direitos. Você tem, de um lado, a soma dos direitos individuais, aqui é a soma dos direitos do Estado. Aqui eu posso entrar e sair, mas eu tenho que entrar e sair com a sua permissão. Eu posso guiar? Pode, mas o Estado faz. Você tem que ter habilitação. Você pode entrar num motel? Pode, mas você tem que pagar, não sair. O que menciona as duas coisas? O poder transcendental do direito. Essa é a parte mais difícil. O equilíbrio. Ana Maria, eu sei que você está escutando, minha mulher. Ana, você é uma heroína. Parabéns pela família que você constituiu, eu já estou sabendo. Você tem filhos, tem gênero. Os 3 advogados. Bem feito, os 3 são advogados. Ana, você é uma heroína. Você deu aula para ela. Então ela está escutando lá hoje. Com certeza ela fica atenta ao programa. Tá vendo, Ana? Dr. Cláudio Zalaf aqui com a gente no Direito Nosso de Cada Dia de hoje. Muito bem. Você sabe que é difícil quando eu entrevisto determinadas pessoas, a gente tem um grau de dificuldade, né? Com o Dr. Cláudio Zalaf, eu tenho... Minha dificuldade maior é que, tá vendo, ele tem essa fisionomia árabe, né? E eu olho, estava dizendo para ele, eu olho o olhar dele e eu lembro os olhos do meu pai, né? Porque o fenício tem uma marca registrada, né? Que não é fácil, né? E esse olhar bate aqui fundo, né? Eu fico olhando, fico falando, nossa, a ancestralidade, né? Ele chora, né? Você sabe que os olhos têm 2 funções, né? De ver e chorar. Os cegos não veem, mas eles choram. Choram, é verdade. Essa coisa da ancestralidade. Você fez muitos amigos e muitos inimigos lecionando na faculdade, nas faculdades. Você fez muitos amigos? Sim. Eu tenho até hoje muitos amigos. Eu tenho hoje amigos que foram meus alunos. Promotores, juízes. Aqui na Prefeitura de Campinas eu tive ciência que o corpo jurídico da Prefeitura foram meus amigos e meus alunos, ex-alunos. É fantástico. E eu às vezes, porque veja bem, eu encontrava a pessoa na escola de jeans e camiseta. As moças também. Claro. De repente você vê uma advogada toda pintada, bonitona, ela fala, fui seu aluno. Eu falo, puxa, eu não reconheço no momento, porque mudam, né? A fisionomia muda, né? E professores? Me fala da velha guarda. Você brigava com o Iglesias lá? O Iglesias foi nosso... Não, você sabe que eu Como é que o Iglesias tratava? Eu preciso trazer o doutor Traga ele aqui, você... Posso dizer, eu vou dizer César Álvaro Iglesias. Saudade dele. É uma pessoa inteligentíssima. Demais. Rígido, ponderado, equilibrado e honesto. Traga ele aqui, você vai ficar satisfeito. Os alunos não gostavam muito dele porque ele era rígido. Muito rigoroso. Rígido, mas era o estilo dele. O nome é de estilo, sei lá. Cada um tem o seu estilo. Você tem um estilo próprio. Eu tenho meu estilo. Nós temos que aceitar. Quero terminar o programa com uma pergunta mais leve, mais solta, né? Então, um senhor bem apessoado, né? O Dr. Cláudio Zalaf está aqui, quem está nos acompanhando pelos meios eletrônicos aí, um senhor simpático, um jovem dinâmico. Algumas partes têm mais de 60 anos, não são todas. Dr. Cláudio Zalaf, me fala o que um advogado de sucesso, com um escritório ativo, eu sei que o senhor é ativo até hoje em termos jurídicos, está na militância, né? Qual é o hobby do Dr. Cláudio Zalaf? Pois é. Assim, o que você faz para desanuviar? Eu gosto muito de televisão, mas o meu hobby principal é futebol. Eu gosto muito de futebol. Mas eu aprendi uma coisa, não sei se eu tenho tempo de dizer isso. Vamos lá. Há uma arte chinesa, ou japonesa, que quando se quebra uma porcelana, ela é colada com uma cola brilhante, dourada do lado de fora, em relevo. E é mostrada a pessoa. Por quê? Para mostrar que aquela pessoa, que aquele vaso que quebrou, tem uma nova vida. E aquela vida tem defeitos. Assim somos nós. Todos nós erramos, temos defeitos. Quando esses defeitos são aparentes, e você tem que fazer isso com a sua esposa, com a Ana e ela com você tem que mostrar os seus defeitos para ser aceito com esses defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Eu costumo dizer o seguinte, alguns têm demais, mas nós temos os nossos defeitos, temos que reconhecer isso. Então você tem que mostrar aparentemente os seus defeitos, para que sejam aceitos. E vou um pouco mais além ainda.
Eu volto a dizer, o que eu gosto mais? Eu gosto de trabalho, família e Deus. Eu acho que o reino do silêncio é muito grande depois da morte. Esse é o reino de Deus, da luz e da palavra. Por que de Deus? Que está em todas as coisas. Da luz, que dimensiona a matéria. E da palavra, essa que te agradece de estar aqui, agradecer a equipe, agradecer quem está ouvindo, agradecer a Deus a oportunidade de levantar sozinho, sem ninguém me ajudar, e poder andar, sentir o prazer da vida, dessa coisa maravilhosa que é viver nesse estágio material que tem um tempo para terminar. De novo, o tempo que eu gastei com você, você gastou comigo, não volta mais. A conta fechou. A pergunta é, aproveitamos nosso tempo? Eu aproveitei muito e te agradeço. Meu Deus, que delícia. Muito bem, tivemos o privilégio. Que lição, hein, Thanos? Minha cara. Ainda bem que está gravado, sempre né? aprendo aqui. Ainda bem que está gravado e vai ficar esse tempo para sempre. Sim. Né? No nosso espaço virtual, né? Com certeza. E no nosso coração. Também. Acima de tudo. No meu, com certeza vai. Dr. Cláudio Zalaf nos deu o privilégio da sua presença no Direito Nosso de Cada Dia.